Hoje vamos dar sequência na nossa jornada de estudos aqui do curso ITG, que é o nosso curso de integração, onde todas as terças-feiras nós estamos aprendendo acerca das principais doutrinas bíblicas, né? E na aula passada nós falamos sobre a Reforma Protestante, qual foi a importância e ainda hoje, qual é a importância da Reforma Protestante, que dá base, né, para a nossa fé cristã, que faz com que a gente realmente conheça as Escrituras através dos pilares da Reforma Protestante. Então, nós aprendemos que antes de Martim Lutero, pré-reformadores tiveram a mesma iniciativa. E Lutero e os pré-reformadores, eles não protestaram contra a igreja medieval, né, a Igreja Católica medieval, mas eles protestaram contra os dogmas da Igreja Católica que nós aprendemos na aula passada que tinha o poder na sua mão. A Igreja Católica ela influenciava através da religião, a política, a ciência. Então, pelo fato do clero apenas ter conhecimento do latim, a Bíblia era escrita no latim, a Igreja Católica ela tinha o poder na mão de trazer luz para o mundo, de trazer o sabor para o mundo através do Evangelho e, lamentavelmente, a Igreja se corrompeu através das heresias, através da idolatria, através de pensamentos dogmáticos. A igreja deixou a desejar, a igreja deixou de influenciar. E por conta disso, com o nascimento do pensamento filosófico iluminista na época, nasceu vários outros pensamentos sociais, filosóficos, que colocou o homem no centro de todas as coisas. Então, naquele tempo, a sociedade já não queria mais ouvir o que a igreja tinha a dizer, o que a igreja pregava. A sociedade colocou o homem como o centro das atenções e que se a Bíblia atendesse às vontades e os desejos do coração do homem, a Bíblia, de certa forma, teria alguma importância, alguma autoridade, desde que a Bíblia atendesse ou aguçasse o ego e a vontade humana. Semelhança muito parecida com os dias atuais. Hoje existe igreja para todos os gostos, para todos os perfis, que atende todas as necessidades humanas. Tem a igreja que dá ênfase, né, sobre cura divina, ou cura da alma, ou cura mental. Tem igreja que vai atender essa necessidade. Tem aquelas pessoas que vão para a igreja em busca de revelação, de adivinhação, né? Então, tem também os gurus da revelação, que se você for lá, você vai ter a resposta. Então, existe igreja para todos os gostos, por conta da igreja não ter sido o sal da terra e a luz do mundo, conforme nós já ensinamos lá. Mas glória a Deus que ainda sempre tem uns remanescentes, né? Conforme o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 2, ele nos instrui a não nos conformar com as vãs filosofias deste mundo, com os princípios e valores deste mundo, mas Paulo nos manda, nos ensina a mudar a nossa mente, né? A transformar a nossa mente através da palavra de Deus, através daquilo que realmente importa, que é a palavra de Deus. E quando a gente entende isso, de fato, como diz o apóstolo, nós vamos aprender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E falando nisso, a Reforma Protestante, ela protestou contra o dogmatismo do catolicismo medieval. E depois da Reforma Protestante, aí entra a nossa aula de hoje, nós vamos falar de um movimento que nasceu também da Reforma Protestante, né? E a gente vai falar sobre o pentecostalismo. A gente vai trazer um pouco de história sobre como esse movimento pentecostal chegou no Brasil e como o neopentecostalismo também chegou no Brasil. O objetivo da nossa aula hoje tende a explorar essa jornada do pentecostalismo e da Reforma Protestante no Brasil, desde as suas origens históricas até o impacto, né, não só naquele tempo, mas também nos dias de hoje. A reforma, o movimento protestante, o movimento da reforma difundiu o mundo inteiro, espalhou-se pelo mundo inteiro. Começou com a tradução de Lutero, traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, ou seja, a Europa inteira. A Europa eles foram os primeiros a receberem, né, a Bíblia traduzida. E nesse período, nos Estados Unidos, que também tinha provado, né, do movimento reformado, surgiu então o movimento pentecostal. Então a gente está saindo aqui de um movimento reformado que se espalhou pelo mundo inteiro até chegar no Brasil, que aqui no Brasil, no solo brasileiro, a igreja então absorveu também o conhecimento do pensamento reformado.
Porém, lá nos Estados Unidos, é, alguns cristãos começaram a ter experiências com os dons espirituais. Uma das características do protestantismo do século XVI, eles diziam que as manifestações dos dons espirituais foram apenas para a época dos apóstolos, encerrou ali na igreja primitiva. Então, essa era uma das características dos protestantes, né, do século XVI. Porém, no século XIX em diante, o protestantismo começou a ter algumas ramificações dentro do movimento. E qual era o problema? O principal motivo dessas ramificações era por conta das manifestações dos dons espirituais. Naquela época, alguns irmãos crentes nos Estados Unidos começaram a ter experiências com os dons, como o falar em línguas, né, que eles chamavam, né, de batismo com o Espírito Santo. O falar em língua para eles é o batismo com o Espírito Santo. Depois nós vamos entender que falar em línguas é uma coisa dentro da visão reformada, e o batismo com o Espírito Santo é outra coisa, né, dentro também da visão da teologia reformada. Então, a igreja então se dividiu com isso. E uma das pessoas que se destaca a partir do movimento pentecostal, por conta dessa influência, né, das manifestações dos dons, do falar em línguas principalmente, foi um homem chamado William Seymour. O William Seymour, no século XIX, ele era um pregador, né, que gostava muito dos cultos e dentro da comunidade de fé, ele combatia contra as questões interraciais. A história diz que ele congregava na igreja batista, provavelmente uma batista reformada, e essa batista ela era cessacionista. Ela acreditava, dentro do pensamento reformado, que os dons não se manifestavam mais a partir dos apóstolos. E com isso, o William Seymour, ele começou a ter também experiências, assim como outros irmãos, das manifestações do Espírito, de dom de cura, o dom de falar em língua, e foi quando então ele foi convidado a se retirar, né, da igreja batista reformada. Então ele começou a pregar em um galpão situado ali na rua chamada Azusa, por isso que o movimento pentecostal nasceu na rua Azusa no ano de 1906, em torno de 1906 a 1915. Então ele começou a pregar em um galpão na rua chamada Azusa, em Los Angeles, na Califórnia, e cresceu tanto esse movimento que se expandiu para as ruas, para as praças, onde ele ia e pregava sobre Atos capítulo 2. E ele ensinou que o falar em línguas era o batismo com o Espírito Santo. E a partir disso, então, esse movimento começou a crescer. A manifestação que nós chamamos da glossolalia, né, dentro de uma linguagem mais teológica, que é um dos sinais que marcaram esse culto, que foi a manifestação do falar em línguas estranhas. E esse movimento, gente, a partir dali, ele expandiu para o mundo inteiro, né? O mundo inteiro passou a conhecer esse movimento como o movimento pentecostal, que é o movimento ou a manifestação da glossolalia, que é o falar em línguas estranhas. Então, o movimento pentecostal, ele nasceu assim, né? De uma ruptura com o pensamento reformado, de que entendia que o cessacionismo, ou seja, as manifestações dos dons, parou nos apóstolos e esses dons não se manifestavam mais. Mas aí os irmãos começaram a orar, Jesus começou a dar os dons de línguas, houveram manifestações de curas, maravilhas, e então o movimento pentecostal nasceu disso. Então começou lá nos Estados Unidos, com William Seymour no século XIX, e aqui no Brasil chegou no século XX. E esse movimento pentecostal no Brasil, gente, até hoje tem uma influência poderosa, uma influência muito grande e forte. E esse movimento desempenhou um papel muito significativo para a religião cristã evangélica, né, para um cenário religioso do país, influencia até os dias de hoje, não só as questões da religião nossa cristã, mas também a política, enfim. E esse movimento pentecostal começou com a chegada de missionários estrangeiros aqui no Brasil. Para vocês terem ideia, a igreja, a Assembleia de Deus, nasceu em 1910.
esse movimento pentecostal veio de dois missionários que vieram da Escócia, Daniel Berg e Gunnar Wing. Então começou nos Estados Unidos com esse avivamento da Rua Azusa lá em Los Angeles e chegou no Brasil através desses missionários. Então, qual que era a propagação, qual que era a proposta, né, do movimento pentecostal? A ênfase é no batismo com o Espírito Santo. Então, o pentecostalismo dá essa ênfase, né, de falar em línguas. Então, para eles, ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Para eles, é falar em línguas, profetizar, ter a manifestação dos dons da cura divina. Esse movimento é um atrativo dentro do pensamento pentecostal. Então, toda igreja que você for e ela é chamada ou considerada como pentecostal, vocês vão ver que a liturgia de culto, né, a ênfase desses cultos é falar em línguas, ser batizado com o Espírito Santo é o falar em línguas. E lógico que tem toda uma liturgia que traz as pessoas para o sensacionismo, né, para esse movimento de fogo, e porque nasceu a partir dessas experiências. Então, a experiência do falar em línguas e a falta de profundidade na palavra de Deus para interpretar o que é dom e o que é ser batizado com o Espírito Santo, trouxe uma interpretação que para o movimento reformado é totalmente equivocado, que o falar em língua é um dos dons do Espírito. E ser batizado com o Espírito Santo, no pensamento reformado, é todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, confessa Jesus, ele recebe de imediato o batismo com o Espírito Santo. Mas isso é para uma outra aula quando a gente entrar sobre os dons espirituais, ok? Então, a ênfase do pentecostalismo é o batismo com o Espírito Santo e as manifestações de profecia, de cura e assim sucessivamente. Aí no ano de 1920 a 1930, outras denominações também chegaram aqui no Brasil, ou denominações pentecostais foram fundadas aqui no Brasil. Uma muito conhecida e uma das mais antigas que existem aqui é a Congregação Cristã no Brasil. Ela também foi fundada por um estrangeiro, por Luigi Franciscon, né, que era um imigrante italiano, que também foi influenciado pelo movimento pentecostal nos Estados Unidos, lá em Los Angeles, na Rua Azusa, e trouxe esse movimento aqui no Brasil na década de 1920, aproximadamente. Com esse movimento, né, pentecostal, nasceu a segunda onda do movimento que nós chamamos de pentecostal, que é a segunda onda do pentecostalismo no Brasil. Em 1950, a segunda onda do pentecostalismo introduziu novas igrejas aqui no Brasil. A Igreja do Evangelho Quadrangular surgiu também nesta época e foi uma igreja que tem influência até hoje. Outra igreja que também marcou a história, né, na década de 50 foi a Igreja Pentecostal, a Igreja Brasil para Cristo. E outras igrejas que também foram fundadas aqui diante de todo esse movimento, né, que até hoje é avassalador no Brasil. E a Igreja Pentecostal Brasil para Cristo foi fundada pelo pastor Manuel de Melo. E a terceira onda, gente, é algo bastante preocupante, né, que até os dias de hoje é gritante. Nasceu então a terceira onda que nasceu de dentro do movimento pentecostal, que é o neopentecostalismo. Surgiu aí na década de 70, 1980, que trouxe inovações em termos de teologia e prática. Uma igreja muito grande que nós conhecemos hoje, que nasceu dessa terceira onda, né, do movimento pentecostal, que hoje é muito conhecido como uma igreja neopentecostal, é a Igreja Universal do Reino de Deus, fundada por Edir Macedo. A teologia prática deles, eles enfatizam a teologia da prosperidade, que promete bênçãos financeiras e materiais como resultado da fé e das ofertas aos líderes da igreja. Então, esse movimento, essa teologia da prosperidade, eles não só enfatizam os dons, né, de curas, de milagres, de falar em línguas, mas eles também destacam, ou seja, o ponto principal do culto é a prosperidade. Então, essas ondas, né, de movimentos que não têm uma estrutura mais profunda na Bíblia, vai trazendo coisas diferentes que acaba se tornando heresias. E é o movimento que a gente vê hoje que está crescendo
e cresceu e vai continuar crescendo, lamentavelmente, por falta de um entendimento mais profundo nas Escrituras, porque a maioria dos crentes, lamentavelmente, não conhece a palavra de Deus na sua profundidade. Então, quais são as características e o impacto social do pentecostalismo aqui no Brasil? O foco é em milagres, né? Então, o movimento pentecostal tem sido marcado por uma forte ênfase em milagres e curas, e a gente vai ver isso na década dos anos 60, aproximadamente, a gente vai ver muitas cruzadas, né, de poder e milagre, onde as pessoas levavam os doentes para as praças, formava ali uma tenda e as pessoas iam, e a ênfase era orar e profetizar pela cura, por curas divinas, manifestações de bênçãos, e Deus fazia coisas extraordinárias, né? Então essas práticas, de certa forma, aqui no Brasil, ajudaram a atrair milhares de brasileiros em busca de soluções de problemas na área da saúde, na área financeira e para a vida familiar. E a partir de 90, o movimento pentecostal cresceu exponencialmente. E a Igreja Católica hoje romana, ela está tendo que se ressignificar para tentar levar os seus fiéis, porque o cristianismo, né, tem sido até os dias de hoje uma influência muito grande. A gente percebe essa presença pentecostal e também neopentecostal em todas as áreas sociais, né? Não só na mídia, mas também na política e na sociedade de forma geral. Se você perguntar para algum cidadão, você vai em alguma igreja, ou ele é de uma igreja neopentecostal, ou ele é de uma igreja pentecostal. Então, esses movimentos têm crescido de forma avassaladora. E quais são os desafios? Então, apesar do crescimento, desde a década de 90, o movimento também tem enfrentado várias críticas e muitas controvérsias, especialmente em relação às práticas financeiras e à conduta de muitos líderes, dentro do movimento neopentecostal, principalmente, né? Muitos líderes que, por pregar uma doutrina que não é bíblica, têm sido levados pela conduta do seu próprio coração, a cometer roubos, a cometer barganhas, a pregarem como a Igreja Católica medieval pregava e ensinava. Mentiras, tudo isso para aguçar, né, a necessidade e os benefícios humanos. E a maioria das igrejas que praticam, né, essa fé da teologia da prosperidade, ou o movimento pentecostal sem uma raiz teológica, tem levado a muitos fiéis à falência espiritual. Porque no movimento pentecostal, a gente vê pessoas que vão, pula, roda, gira, mas no dia seguinte são pessoas vazias, são pessoas que não geram fruto do Espírito, são pessoas que não têm caráter, são pessoas que não mudam as suas vidas. Então a gente entende que no movimento pentecostal os dons são importantes, mas os dons sem o fruto, sem o desenvolvimento de frutos do Espírito é nada. Então nós precisamos ter o equilíbrio. Ser pentecostal, ativar os dons é importante, mas desde que a gente entenda que os dons eles são benéficos para a vida da igreja. E o fruto do Espírito, eles são benéficos para a vida de cada um de nós como cristãos. Se eu não produzir frutos do Espírito, se eu não colocar em prática aquilo que a Bíblia me ensina, de nada vale eu falar em línguas, e o próprio apóstolo Paulo fala, ainda que eu fale a língua dos anjos, se eu não tiver amor, né, nada vale. Então esse é o problema do movimento pentecostal hoje. São pessoas que numa liturgia de culto, eles pulam, eles rodam, se veem mais santo do que o outro, mas na sua vida prática, na vida cotidiana, são pessoas que não têm caráter, são pessoas que não desenvolvem pela palavra os frutos do Espírito. Então isso é algo muito sério. E qual que é o problema do neopentecostalismo? O neopentecostalismo, eles praticam apenas a questão do ter e não ser, né? Para eles, o mais importante é você ter carro, ter dinheiro. Eles colocam Deus como seu serviçal. Deus é o nosso escravo, né? É aquilo, o que eu quero, o desejo do meu coração, Deus tem que atender. E milhares de pessoas hoje buscam isso. O Deus que vai me curar, o Deus que vai abrir uma porta, o Deus que tem a obrigação de me atender, porque Ele é o Deus. Então, o homem está sempre no centro desse movimento. É o homem no centro.
Então, gente, os dois extremos é perigoso. É muito fogo, mas sem a prática de frutos do Espírito. E no outro caso, é o Deus do ter. O homem no centro o tempo inteiro e Deus fica do lado de fora, apenas nos atendendo como garçom. Então, o que a gente precisa entender? Quais são os erros e acertos do pentecostalismo? Cruzadas de cura de libertação. Então, as primeiras igrejas pentecostais, elas faziam cruzadas de cura, de libertação e incentivaram muitas pessoas a buscarem, né, os dons, o batismo, o falar em línguas. E nesse tempo, esse movimento trouxe muita salvação, muitas pessoas foram salvas e libertas, milhões de pessoas. Só que essas pessoas não experienciaram o discipulado. O discipulado é, uma vez que você veio para Jesus, uma vez que em uma dessas cruzadas você recebeu de Deus o favor de ser curado, a graça, né, de ser liberto, e agora, como aplicar a palavra dele na sua vida, né? Como você vai desenvolver uma vida parecida com Jesus? E aí exige conhecimento da palavra, exige os pilares que a reforma protestante trouxe, somente Cristo, somente as Escrituras, somente a fé, somente a graça e a glória apenas para Deus. Faltou os 5 solas no movimento pentecostal. Então, essa falta de priorizar o ensinamento da palavra acabou gerando diversas mutações teológicas no Brasil. Por isso que o movimento neopentecostal, que é a terceira onda, né, que surgiu desses movimentos que não tinha embasamento de forma profunda bíblica, a gente está vendo uma defasagem terrível na base teológica, ou seja, nos pilares da reforma protestante. Então a gente vê cada aberrações de igrejas que dizem ser pentecostais que às vezes é muito mais parecido com outros movimentos religiosos do que o próprio movimento evangélico, né? Então a gente vê pessoas aí praticando umas coisas que parece que elas estão lá no candomblé, ou na macumba, ou em qualquer... Tudo fruto de uma espiritualidade sem base bíblica e faz com que essas pessoas estejam aí mergulhadas em coisas esquisitas, que não tem nada a ver com o que a Bíblia diz que é do Espírito. Então, são dons que nem existem nas Escrituras que essas pessoas estão manifestando que a gente precisa olhar de uma forma muito mais minuciosa. O movimento pentecostal, eles trazem a raiz do pentecostalismo, do Deus que está ali para te curar, para te libertar, ou seja, para que os dons se manifestem, mas com a herança do catolicismo medieval, trazendo para si a palavra de Deus para atender à necessidade humana. Então, o movimento neopentecostal é fruto dessas raízes, fruto de uma espiritualidade sem fundamento bíblico e fruto da herança do catolicismo medieval, que tirou Deus do centro, colocou o homem o centro de todas as coisas, ou seja, Deus agora precisa atender às necessidades do homem. A Bíblia tem que ser a fonte para atender todas as necessidades humanas e não aquilo que o homem precisa ouvir, e não aquilo que o homem precisa entender e saber para que ele se torne pessoas mais parecidas com Jesus. E aí na próxima aula a gente vai trazer as consequências herdadas aí desses movimentos que por falta de um fundamento bíblico a gente colhe o fruto até hoje, tá bom? Então que Deus abençoe. Na próxima aula a gente está aqui de novo. Até mais.